Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo passado eu te apresentei o que são os ETFs e quais são as vantagens da gente procurar ETFs e não ficar focado tão somente em ações. Bom, uma das vantagens do ETF é justamente nos trazer paz e fazer com que nós investidores nos mantenhamos cada vez mais na média do mercado. Ou seja, a gente não precisa ficar labutando diariamente a procurar ações de empresas que possam performar mais do que a média do mercado e nem contar com o azar de nós comprarmos empresas que vão performar abaixo da média do mercado. A gente consegue viver na média com paz de espírito e com isso nós temos um investimento a longo prazo totalmente tranquilo, sem qualquer abalo às nossas estruturas financeiras, tá certo? Eu te apresentei o BOVA11 no vídeo passado e eu quero dizer que o BOVA11 é somente a ponta do iceberg, é somente um ETF para que você entenda o que são os ETFs. Mas existem ETFs melhores, mais garantidores de lucro a longo prazo e que tiveram performance muito melhor do que o nosso BOVA11, tá certo? Então, se você quiser aprender mais e quiser acompanhar mais sobre os ETFs, acompanhe mais esse vídeo porque está começando mais um Investe Gênios. Então, gente, nos dois últimos vídeos dessa mesma playlist que você pode achar aqui no meu YouTube, eu te apresentei duas informações. A primeira, de que você deveria sair desse viés doméstico de que é querer somente investir no Brasil nas empresas brasileiras. Acredito que os gurus te mostraram de que investir em YouTube, investir em VEG, investir em Magazine Luiza, investir em tantas outras empresas do Brasil vai fazer com que tu chegue do 1.000 ao milhão da forma mais fácil possível. Não é bem assim como eles estão falando, tá certo? Outra forma também de você entender isso é que você não precisa ficar o tempo todo procurando qual é a melhor ação que vai performar. Isso foi no segundo vídeo antes desse, informando que você não precisa ficar procurando quais são as ações que vão performar bem, que vai te dar mundos de dinheiro. A gente não precisa perder essa paz, perder a nossa paz, perder a nossa vida ficando procurando ações, ações e ações, tá certo? Então, qual foi a solução que eu apresentei para vocês? Eu apresentei a forma de você investir em ETFs. E uma das formas de conseguir explicar para vocês o que são ETFs é você conseguir investir no BOVA11. Quando você está investindo no BOVA11, você está querendo dizer que você está investindo em diversas empresas, diversificando em diversas empresas, comprando diversas empresas no Brasil, e com isso você está apenas diversificando dentro do Brasil. Então você pode estar comprando diversas empresas de diversos setores que fazem parte do BOVA11 dentro de um único BOVA11 e assim você consegue a média de todas essas empresas do conglomerado de empresas do Brasil, tá certo? Só que esse segundo vídeo foi para mostrar para vocês o que são ETFs, o primeiro vídeo foi para mostrar para vocês que não é tão justo e não tão rentável você investir somente no Brasil. Agora vamos unir as duas coisas. Vamos unir o primeiro vídeo, que é tirar esse viés doméstico de vocês, e vamos unir com o segundo vídeo, que é a compra de ETFs, tá certo? Comprando ETFs junto com a compra de ativos de outros países, isso faz com que a gente ganhe uma rentabilidade melhor até do que investir somente no Brasil e a gente consiga pegar a média da rentabilidade do mundo. Ou seja, como é que a gente faz para investir em todas as empresas do mundo, as milhares de empresas que existem no mundo, e a gente conseguir uma média global, uma média de toda a rentabilidade das empresas do mundo? Nossa, isso traz uma vantagem para a gente de forma espetacular, na verdade. Por quê? Porque se a gente pegar todas as empresas do mundo e fazer uma média, e isso quer dizer que o mundo está sempre em ascensão, ou seja, no longo prazo, os produtos são cada vez mais demandados, as pessoas começam a ganhar cada vez mais, as fortunas começam a ficar cada vez mais afortunadas e as empresas começam a gerar cada vez mais valor. Isso quer dizer que no longo prazo, né, em 5, 10 anos, as empresas de todo o mundo, né, vão começar a criar cada vez mais valor. E isso quer dizer que países desenvolvidos podem conseguir criar mais valor ainda com empresas tecnológicas do que países emergentes ou países subdesenvolvidos. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você, por meio de ETF, consegue investir de forma global em milhares de empresas do mundo de uma única vez. Ora, isso não é tão assustador assim, porque realmente existe. E esse ETF que eu vou falar hoje, se eu pudesse te indicar um único ETF na sua vida, eu te indicaria. E o nome dele é o VT, que é o Vanguard Total World, né? Então é só o VT. O World não está no, não é VTW, é somente o VT, Vanguard Total, que é de uma empresa nos Estados Unidos chamada Vanguard, e eles criaram esse ETF para que você, investidor, possa
pagando uma taxa administrativa muito baixa, eu acredito que é 0,1%, pagando uma taxa administrativa baixa, você consegue diversificar o seu investimento globalmente, ou seja, você consegue investir em empresas de todo o mundo comprando um único ativo, um único ETF, tá certo? O VT, ele faz literalmente isso. Ele investe em diversas empresas ao redor do mundo e dessas empresas ele focou somente em países mais desenvolvidos, né? Ele não tem países emergentes dentro do VT, o que não é ruim. Se a gente quiser investir em países emergentes, existe um ETF para isso, mas a gente vai deixar isso para um vídeo posterior. Esse primeiro vídeo a gente vai falar tão somente do VT, tá ok? E vai ser uma coisa mais prática, vou mostrar o desempenho do VT, quais são os países que o VT investe e qual seria a melhor forma de você entrar no VT para começar a investir nele, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Como a gente pode investir no VT? Bom, e aí nós temos duas opções. A primeira opção é o VT nos Estados Unidos, e aí você teria que abrir uma conta em uma corretora americana ou até numa corretora brasileira que tem sede nos Estados Unidos. O nome dela é a Venui. Venui, só abaixar a Venui, abrir sua conta, cadastrar, mandar o dólar para lá, eles aceitam Pix, você manda o real, converte para dólar pelo câmbio do dia ou o câmbio do dia seguinte, que é um pouco mais barato, e aí você consegue comprar o VT, e aí você vai estar se expondo ao VT em dólar. Você também pode abrir uma conta na Passfolio, que é uma outra corretora, nesse caso já é americana, não é uma corretora brasileira, mas também aceita Pix. E aí a Passfolio ou a Avenue te possibilita você comprar o VT nos Estados Unidos. Então você vai estar exposto a um ETF em dólar, que está investindo em todo o mundo, né? Em todo o mundo, lógico, nas empresas em países desenvolvidos. Então, primeira pergunta é respondida. Como investir no VT? Você abrindo uma conta em uma corretora americana ou você pode também comprar aqui no Brasil. O papel, o ETF que replica o VT nos Estados Unidos, aqui no Brasil é chamado de WORLD, WRLD11, ou seja, o WRLD11 aqui no Brasil, ele replica o rendimento, né, do VT lá nos Estados Unidos, só que tem um porém. O WRLD11 aqui no Brasil, ele foi criado em outubro de 2021. O VT nos Estados Unidos tem mais de 10 anos de existência. Acredito que já tenha mais de 20 anos de existência. Então, o VT, o Vanguard Total nos Estados Unidos, tem uma existência há mais de 20 anos. Já o WRLD11 aqui no Brasil tem menos de um ano de existência. Tais, qual a diferença? Na prática, nenhuma. Na prática, o tempo de existência, nenhuma. Só que se você for analisar a performance de um e de outro, se você for colocar no gráfico, for analisar no sistema de performance que eu vou mostrar depois para vocês, vocês vão perceber que pelo VT você consegue fazer um backtest, períodos anteriores, a saber quanto foi a rentabilidade do VT, só que no WRLD11 você não consegue fazer isso, porque em menos de um ano de existência não tem como você fazer um backtest e saber quanto foi que ele rendeu de lá para cá. Na verdade, saber você até tem como, mas você não tem como fazer uma média anual para saber quanto que ele rendeu em todos os anos. Só que não se preocupe quanto a isso. A rentabilidade do WRLD11 será a mesma do VT, já que ele replica um índice que investe de forma global, tá certo? Então, qual é a principal diferença entre o VT e o WRLD11? Bom, o VT você vai estar exposto em uma moeda forte, que é o dólar. O WRLD11 você vai estar exposto ainda no Brasil, ou seja, o risco fiscal brasileiro e ainda a questão de impostos, tudo será dentro do Brasil. Já o VT, a questão você vai estar com risco dólar, né? Você vai estar exposto a uma moeda forte, que é o dólar. No WRLD11 você está exposto ao real. Então, se o dólar valoriza em relação ao real, você no VT ganha mais. Se o real valoriza em relação ao dólar, no WRLD11 você ganha mais. Só que a gente sabe que no longo prazo o dólar sempre tende a valorizar cada vez mais em relação ao real, ainda que ele caia algumas vezes em relação ao real, tá certo? Então, primeira pergunta é como a gente compra o VT ou o WRLD11. Se você quer comprar o VT nos Estados Unidos, abra uma conta na Avenue ou na Passfolio. Se você quer comprar o WRLD11 no Brasil, é só você ir em corretoras como Rico, Clear, XP, Modal, Genial e tantas outras que existem aí no Brasil.
Bom, e agora então a gente vai para a segunda pergunta, né? As empresas que o VT investe, né? Se eu estou comprando o VT, o que é que eu estou comprando? Quais países eu estou investindo ao comprar VT? Né? E essa é a pergunta certa a se fazer agora. O que é que eu estou comprando ao investir no Vanguard Total? O que é que eu estou comprando? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico do VT e no site que especifica tudo sobre. Bom, gente, aqui é o site etf.com, tá? E aqui ele nos mostra o que é o VT, tá certo? Deixa eu subir aqui. Aqui. Vanguard Total World Stock ETF, tá? O VT. Ele está nos Estados Unidos, o ETF é um segmento global, ou seja, ele investe globalmente, de forma global, em todas as empresas, né? A maioria das empresas dos países desenvolvidos, tá? Depois a gente fala sobre performance dele, tá? Vou comparar a performance dele com outros ETFs. E aqui tá o top 10 países em que o VT investe. Então, 59,70% do investimento do VT está nos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que se você está comprando o VT agora, se você compra o VT hoje, isso quer dizer que 59,70% do seu investimento está alocado em empresas nos Estados Unidos. E aí a gente continua com 6,21% no Japão, 4% no Reino Unido, 3,50% em Hong Kong, 2,84% no Canadá e por aí vai. Temos França, Suíça, Germânia, Taiwan, né? E Austrália, tá bom? Então aqui são os top 10 países que ele investe. Lógico, tem alguns outros, aqui para baixo não tem mostrando mais, mas nós vamos olhar agora quais são as empresas desses países aqui agora que o VT investe. Então, 3,46% na Apple, né? 3,05% na Microsoft. Aí tem a Amazon, a Google, né? Google classe A, Google classe C, em dólar, na Tesla, Nvidia, na Meta, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, e por aí vai. Nós temos mais outras empresas pequenas lá embaixo. Só que o que é que eu quero mostrar para você? Você pode, basicamente, investir em todas as empresas de forma separada aqui no desse VT, né? Você pode chegar na corretora e comprar um pouco de Apple, um pouco da Microsoft, um pouco da Amazon, um pouco da Google. Você pode fazer essas compras de forma totalmente individual. Isso não tem problema nenhum você fazer isso. Acontece que, para a gente que é investidor, pessoa física, a gente sabe das nossas condições, das nossas limitações. A gente não tem condição de ficar analisando empresa por empresa para saber se ela continua boa ou performando bem para continuar no nosso portfólio. E nós também não temos dinheiro suficiente para comprar todas essas empresas, dando peso para todas essas empresas sem ter esse dinheiro suficiente. Ou seja, com US$ 1.000, por mais que lá nos Estados Unidos a gente consiga comprar shares, né, que é a mesma do mercado fracionário aqui, só que nos Estados Unidos é frações decimais. Então a gente consegue comprar 0,02 de uma empresa, 0,05, 0,8 de uma empresa. Ainda assim ficaria inviável a gente conseguir investir em todas as empresas que o VT investe. Então, para a gente não ter esse trabalho, não ter essa dificuldade toda de sair comprando todas essas empresas que existem aí no mundo, a gente simplesmente compra o VT, né? A gente compra o VT e deixa rolar com esses investimentos aí do VT, tá bom? Ou o VT ou o WRLD11, que replica o VT dos Estados Unidos, e aí a gente compra um desses dois e deixa rolar com essa diversificação do mundo inteiro. É necessário que se diga que o VT é um ETF neutro, tá? Então a gente não precisa se preocupar com questões de guerras em países e coisas mais e tal. Lógico, só com os Estados Unidos, porque o peso aqui está muito alto. Mas supondo que tivesse aqui uma participação da Rússia, né, em um VT como esse, eu acredito que não seria mais do que 0,5%, 0,6%, o que numa catástrofe como aconteceu com a Rússia agora, que todas suas empresas perderam mais de 90% do seu valor, isso em peso no ETF só traria um prejuízo por ETF de no máximo 0,5%, porque seria o peso que teria sido dado a essa empresa. Então vamos supor que a Alemanha venha a quebrar, venha a acontecer um cisne negro, né, que foi o que eu falei no primeiro vídeo, um evento improvável, né?
E aí acontecendo com a Germany, né, com a Alemanha, o peso total seria de 2,17% do patrimônio do VT. Então, isso aqui não, seria uma perda somente de 2%, né, de todo o patrimônio do VT, o que não traria também assim tamanha catástrofe para o seu investimento, tá certo? Então, galera, eu apresentei para vocês aqui o que é o VT, tá? Apresentei para vocês mais esse ETF de investimento de forma global. E para esse vídeo não ficar muito extenso, muito longo, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar ele em partes e vou dividir agora. Esse vídeo primeiro vai ser somente a explicação do que é o VT, a explicação do que é esse investimento de forma global. E no próximo vídeo, que eu vou esperar vocês lá, eu vou falar sobre qual foi a performance, qual foi o desempenho do VT ao longo de 5, 10, 20 anos, comparado a o investimento no BOVA11, que é o Brasil, ou você investir no Brasil, então somente só no Brasil, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí, compartilha com os teus amigos, espero que tenha gostado. Comenta também se ficou algum tipo de dúvida e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.